Debate Bola. Apoio Cultural. Biomédica. Precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento? Procure a Biomédica. Sejam bem-vindos a mais um Debate Bola, programa que vai ao ar às terças e sextas-feiras na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e também nas nossas plataformas sociais. Nós temos aí o apoio cultural da Biomédica. Se você precisa trocar equipamento, comprar aí uma academia nova, montar uma academia, procura a Biomédica, você vai ter a melhor informação e o melhor preço, com certeza. Hoje nós estamos aqui com o Bica e com o Miguel. Trouxe uma dupla aí de colorados, porque eles estão prontos para atacar, né? Não sei quem que eles vão atacar, mas vão atacar alguém. Disso. E eu estou só com o pé para trás aqui, né? Com o nosso treinador pipoqueiro, que tem vergonha na cara, mas que não ganha de ninguém. Não adianta nada isso aí, né? É que dá para perceber que o outro lado, né, está fragilizado mesmo. Né? Em campo, fora de campo. E aqui, na presença somente tua, né, Tess? Lamentavelmente. Bom, tu tá me desmoralizando, então. Não, já entrou de voador. Já deu um voador, então. Chutou o cachorro morto agora. Bica, finalmente o Cudê foi, Bica. Finalmente foi. Quando tu te convenceu, ele foi. Foi. Tu viu só? Era eu que tava segurando ele. Tava prendendo ele, Bica. Eu tava segurando o Cudê. Tu morria de amores por ele? Eu não chegava a ser cudezista, tu entendeu? Mas eu achava... Porque a amostragem do ano passado foi boa. Ele mudou o time da água para o vinho. O que o time jogava com o Mano Menezes era uma brincadeira, tu entendeu? Não tinha. O Inter marcava a meio metro de distância do jogador. Ninguém chegava e ninguém mordia, ninguém tomava a bola. Para mim, essa foi a principal mudança do Cudê, né? E fora a questão da posse de bola, que também é interessante e tal. A amostragem foi boa, o Inter só não foi para a final da Libertadores porque o Ener Valencia perdeu 2 gols. E porque o René pisou na bola lá contra o Fluminense. Isso não passa pelo técnico, tu entendeu? O Guardiola que diz, eu levo meu time até a beira do gol, depois é com vocês. Ele arma o esquema para o cara ter condição de fazer gol. E o Inter sempre teve condição de fazer gol. Se o Inter tomava um gol, tu sabia que não tinha problema, que daqui a pouquinho ele vai fazer, vai ali e faz 2. Só que aí a coisa começou a degringolar, ele tem muita peça, né? É que nem o pessoal brinca do cachorro, né? Que é que nem cachorro que corre atrás do carro. Se ele conseguir parar o carro e subir, ele não sabe o que fazer com ele. Corre atrás do rabo, né? Que fica só rodando. O Cudê a vida inteira reclamou que não tinha grupo. Eu acho que ele se considerava o melhor técnico do mundo, porque ele achava que ele só não era campeão porque ele não conseguia ter grupo, não tinha contratação. E naquela ocasião que ele disse que era curto, ele acabou saindo do Internacional, abandonando o Internacional. Exatamente. Que, convenhamos, né? Eu acho que uma instituição, seja qual for, da maneira como ele saiu do Internacional, não é digna, não. E aí, o que acontece? Ele sempre reclamou. No Inter ele reclamou que o grupo era curto. Lá no Celta de Vigo, não sei como é que ele foi, mas provavelmente não era o melhor elenco do mundo também, né, para jogar no Campeonato Espanhol. Depois voltou para o Atlético Mineiro, aqui também o Atlético Mineiro, o grupo era curto. E agora... Ele que é curto. Aí agora os caras falaram assim, não, então tá, tu é o cara, tá aqui, ó. Eu vou te dar, talvez, o melhor meio-campo do Brasil, acho que, olha, eu me arrisco a dizer que o meio-campo do Inter só é inferior em qualidade ao do Flamengo, não. Mas o do Palmeiras joga direitinho, mas o nome a nome do Inter é melhor, né? Se tu for lá na pelada, tiver que escolher entre o Arangues e o Rios, aquele ali, eu fico com o Arangues, por exemplo, entendeu? Aí... O Arangues mais novo, né, Bica? Sim. Não, mas ainda o Arangues sabe carimbar, né? Aí deram material humano para ele. Deram dois atacantes de seleção, deram um volante, o Fernando, que ele transformou em zagueiro e foi ok, mas tá bom, ele conseguiu transformar em zagueiro. Posso interferir? Claro. Eu acho que ele cometeu alguns erros clamorosos. Ele foi um professor pardal. Muitos. Ele tirou o Robert Renan da zaga para colocar de lateral esquerdo. Tirou o Fernando, que é um ótimo volante, a quem ele deveria escolher ali para ser companheiro do Fernando,
Seria outro. Ele desmanchou uma zaga que, digamos, agora estavam atribuindo a culpa muito ao mercado nesse último jogo aí. Mas a zaga mas o do primeiro gol Internacional... foi culpa dele. Sim, mas a zaga do Internacional vem há muito tempo mercado E Vitão. e Vitão. Há bastante tempo, né? Os mesmos. Aí ele fez essa invenção sem necessidade alguma. Se tu vai procurar no grupo algum recurso, na medida que não se tem algum jogador da posição, tudo bem. Aí tu vai inventar. Aliás, tu vai criar uma alternativa. Agora, inventar como ele inventou, não, né? Aí já é ruim mesmo. E aí também, desculpe, Bica, no próprio ataque. Olha, tu vê o Alan Patrick jogando de atacante, cara. Ele é o único jogador que é armador no Internacional ali, que se apresentou, afora aquele menino que jogou Gabriel uma Carvalho. vez só e ele também isolou o rapaz lá no canto. Lá. Mas, então, não tem. Então, essas invenções aí, culpabilidade muito é dele. Sim. Muito mesmo. Mas e outra, além de tudo, um time que, eu não sei se vem de lá daquele enfrentamento que ele teve contra o Fluminense, aqueles 2 jogos que ele teve, o Diego Cudê, né? Parece que ele aprendeu aquele sistema com o Fernando Diniz lá de jogar para trás, joga para trás e não sai. Não tem objetividade nenhuma o time. É ruim. E aí entregaram esse material humano para ele todo. Ele não conseguiu fazer jogar, o time piorou, ele conseguia fazer o time jogar tendo o Johnny de primeiro volante, mas tendo o Thiago Maia ele não consegue, tendo o Fernando ele não consegue. Melhores ainda. Tu entendeu? E aí ele tem alternativa para segundo tempo, ele tem o Wesley para colocar, para dar velocidade, para mudar. Não conseguiu. É bem verdade que Alan Patrick, Borré e Valência jogaram um jogo só juntos, né? Nós já estamos em julho. Isso. Julho. Então, até hoje a gente não sabe qual é o time titular do Inter por causa de tudo que aconteceu, por causa da Copa América e tal. Tá, isso é verdade. Mas ainda assim, o time que ele tem na mão tinha que ganhar de Criciúma, tinha que ganhar de Vasco. Juventude, tu entende? Não tem como tu achar que Sem aquele invenção, time né? Sem invenção. achar que aquele time não tem. Ou tu tem que enxergar pelo menos que o Johan não joga mais que o Gustavo Prado, que o Johan não joga mais que o Gabriel Carvalho. Ah, mas ele tem 16 anos, mas por mim ele pode ter 5. Se ele roubar uma bola no meio campo, que nem ele fez contra o Vitória, e esticar um passe perfeito na medida pro Wesley driblar o goleiro e fazer o gol, ele pode ter 5 anos. Não me interessa a idade dele. Tu entende? Então, o Cudê, para mim, perdeu a mão. Só que aí tem uma outra coisa, que é a informação, que agora já virou informação, antes era só suspeita, de que ele perdeu o vestiário, que o time não estava mais comprando a ideia dele, que não queria mais o Cudê, porque no início, né, eu ouvi isso também de um repórter identificado, que, segundo o repórter, foi uma fonte que passou essa informação para ele, que no início o grupo gostava muito do Cudê, fechava muito com o Cudê, porque o Cudê tem essa ideia de jogo de ficar com a bola e que time nenhum gosta de ficar correndo atrás dos outros, marcando que nem o Mano Menezes faz, que faz a meia pressão ali no meio campo, fica tocando e aí deixa a bola com o adversário, fica só correndo atrás do adversário e pega no contra-ataque. Que time nenhum gosta de jogar assim, principalmente o elenco que o Inter tem não vai gostar de jogar assim. Eu não sei se também avança no problema do Internacional a questão da preparação física. Porque o time do Internacional é um time pacato, travado. Se a gente vai olhar um jogo do Palmeiras, por exemplo, que é bem treinado, ele tem objetividade na saída do sistema defensivo para o meio de campo e avançar. Coisa que não acontece com o Internacional. Porque o estilo é diferente. O estilo é diferente, mas o Internacional tem jogadores que poderiam ser feitos da mesma estrutura que tem o Palmeiras. E na verdade até, já volto nisso aí que tu está falando, porque com a enchente, a questão de falta de treino e tal, e com a questão dos reforços que não vieram, o Cudê tentou mudar um pouco o jeito de jogar. E aí parece que ele perdeu o vestiário ali. É o que deram a entender. Que aí ele queria mudar o jeito de jogar, o jogador quer ficar com a bola, quer trocar passe, quer chutar 15 vezes no gol para fazer um gol, e que ele meio que mudou, retraiu um pouco o time, fez aquele esquema com 2 ponteiros abertos ali, fazendo o ponteiro ficar correndo atrás do lateral. E aí o time, assim eu não quero jogar. Só que aí, cara, tem um problema que é o seguinte, já vai ser o terceiro técnico que o grupo de jogadores do Inter derruba. A gente teve o Mar, né? Mas não é nada normal isso aí. Não é anormal, não é mas normal. assim, daí a gente vai até quando nessa pegada? Porque a cobrança começa a chegar lá no vestiário de todas as formas, né?
E aí o próprio jogador que vai montando o seu grupo, aquele grupo ali que não joga, enquanto que aquele que joga, e aí os resultados são negativos, demole. E o treinador, se ele não tem imposição, ele não tem as cartas para jogar e dizer assim, olha, quem é que joga mais do que alguém aqui dentro do vestiário aqui, que possa dizer assim, não, nós vamos chegar lá e vamos corresponder. Como não corresponde em campo? Mas aí que tá, mas o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ah. Não estão jogando e não estão vencendo porque não querem mais o treinador? Porque é isso que é essa a impressão que me passa. Aí os caras jogam o ano fora. Vestiário é vestiário. Entendeu? Jogaram o ano fora, se é isso. Porque, cara, ninguém desaprende a jogar futebol. Quem viu o Inter... Ah, mas era o Nova Iguaçu. Mas quem viu o Inter contra o Nova Iguaçu, quem viu o Inter contra o Palmeiras, quem viu o Inter no segundo tempo do Grenal, do primeiro Grenal lá, né? Era outro time. Eu acho que não tem questão de salário atrasado ali, eu acho. Não tem. É só uma Porque questão de outras ocasiões pode ter as acontecido. lideranças já não querem mais. Aí tem aquela história que vazou também de que ele maltratava, xingava, alguma coisa assim, era ríspido com a gurizada da base, boleiro, né? Corporativista, se defende. Mas tem jogadores, né, Tess? Tem jogadores que tem que ser na base da chegada assim. O Klopp uma vez deu uma entrevista dizendo que para ele, o que ele considera que foi a virada de chave na carreira dele como técnico, é que ele entendeu que cada jogador funciona de um jeito. E ele viu que ele tinha que se dedicar a abordar cada um do seu jeito. Aí ele deu o exemplo do Felipe Coutinho e do... Que tá voltando pro Vasco, né? O Felipe Coutinho e o outro brasileiro que jogava no Liverpool também, o atacante, o Firmino, tá? Ele deu o exemplo desses dois. Ele disse assim, ó, o Coutinho, o Firmino, eu vou no treino, eu xingo ele, eu digo, pô, tu tá fazendo errado, vai lá, e grito com ele e tal, e quanto mais eu grito, mais ele se enfeze e mais ele produz. Aceita, né? Produz. Porque ele se enfeze, eu vou te mostrar que eu sou bom e ele vai. O Coutinho, se tu gritar com ele se encolhe e já morre. O jogador. Então, com o Coutinho, ele deixava treinar, deixava o Coutinho cometer todos os erros que precisava cometer no treino, depois falava em separado com o Coutinho e dizia, ó, aqui no treino tu errou aqui, ali, eu preciso que tu faça isso ao invés daquilo. No outro treino ele já tinha corrigido. Cada um tem seu jeito. Aí o técnico tem que ser habilidoso e o Klopp é o Klopp porque ele é o Klopp, né? É diferente, não dá para comparar o Kudê com o Klopp. Mas para tu ver como isso pode influenciar também. Só que, eles pararam, fizeram corpo mole e pararam de jogar. Porque eu vi algumas partidas do Inter, com aquele timezinho que o Inter tinha na época, treinado pelo Miguel Ángel Ramírez, que o futebol era vistoso, era bonito de ver o Inter jogar. Goleadas, inclusive, do Inter. E aí, daqui a pouquinho, eles pararam de jogar, porque não, o Patrick não queria ser ponta esquerda, o Edenilson não queria fazer não sei que tal função, e aí começa a derrubar o cara. E convenhamos, ele não tem como querer jogar por vontade própria jogar na ponta esquerda. Né? Não, por vontade própria não, mas o técnico queria que ele jogasse. Mas obviamente que tu vai só para cumprir aquela função, ó. Mas daí tu vai e conversa, mas aí que tá. Que aí eu já ele estava fazendo agora o Patrick como atacante, mas aí eu já vou chegar lá também, porque aí depois derrubaram o Mano Menezes, porque não sei, mas também o Mano Menezes perdeu a mão, não sei o quê, o time foi vice-campeão brasileiro num ano com um alemão de centroavante, e aí no outro ano ninguém queria jogar e derrubaram o cara. O alemão tá fazendo falta. O Kudê chegou. Não, pelo amor de Deus. O Kudê chegou. Eu acho que o Kudê chegou e mais vontade do que o alemão não existia. Não, vontade não resolve. Não resolve, mas ele não chegou a ser um bom goleador? É que nem o Pedro Henrique também. Pedro Henrique também fazia uma correria. Não, mas é que o alemão, ele não conseguia dominar a bola. Mas não importa. O alemão não poderia ter passado uma peneira na vida dele. Mas o alemão não podia ser jogador de futebol. Vou voltar lá à década de 70. Dario. Mas não compara, não. Não, mas por exemplo, quem que o próprio Dario diz assim, eu não sei jogar futebol, eu sei fazer gol. Não, mas o alemão não fazia tanto gol assim para compensar, não. Eu tive a oportunidade de ver até o Dario, mas tu acha que o Dario jogava mais do que qualquer um dos atacantes que estão aqui no Brasil hoje? Não, tudo bem. Jogava, mas fazia gol. Mas é que o meu problema com o alemão é que para mim ele devia estar trabalhando num banco, vendendo consórcio. Está sendo muito drástico. Tá muito drástico. Jogador de futebol alemão. Uma pergunta para vocês. Eu acho que vocês cometeram uma baita de uma injustiça. Com quem? Com o Kudê. Vocês passaram
4, 5 meses treinando fora de casa, sem ser treinamento, sem Beira-Rio. Quando voltou pro Beira-Rio, que o time ia mostrar, eles mandaram o Cudê embora. Mas, agora... pelo amor de Deus, 6 pontos disputados, 0 conquistados, um papelão daqueles contra o Vasco da Gama e depois outro contra o Juventude. Tem que cortar o mal pela raiz. Eu não quero rebater, mas e o Renato? Eu acho que assim, ó, tá morta a cobra, tá? O Inter não vai se classificar na Copa do Brasil, mas... tinha que tentar fazer alguma coisa. E tá muito claro que o time não quer jogar durante o jogo. Porque assim, ó, não é numa bola... se o time der uma resposta agora aí? Pois jogar, né? Não é numa bola que o cara chuta pra fora que tu perde o jogo por gosto. Que nem os juízes, né, que disseram no escândalo da arbitragem, eles disseram assim, tu controla o resultado de um jogo, não é marcando um pênalti ou dando um impedimento, é amarrando o jogo no meio do campo, marcando faltinha pequena que não existe. E num jogo de futebol é a mesma coisa. Tu nota que os caras não querem ganhar quando o teu companheiro tá livre na ponta direita para tu enfiar uma bola para ele e tu vira as costas e passa para trás de volta. E o Inter faz isso o tempo todo. E aí tu começa a ver o Cudê desesperado na beira do campo, fazendo sinal para ir para frente, vai para frente, toca, ele faz sinal para, né, lança, e os caras não fazem. Então não é ele que está dizendo que é para ficar trocando a bola entre zagueiros, o time é que quer ficar trocando a bola entre zagueiros para não ganhar o jogo, para derrubar o técnico. Não, mas entendeu? Pode ter essa opinião, mas eu até brinquei, né? Parece que ele pegou o vício do Fernando Diniz, depois que jogou contra o Fluminense, de ficar jogando aquelas bolas atrás sem objetividade nenhuma. É do lateral pro zagueiro, pro quarto zagueiro, pro outro lateral e volta. Diniz trocam passe, mas tem objetividade. Pois é, mas e o Internacional não tem objetividade nenhuma. Fica só naquela ali, ó, enrola e não tem definição nenhuma na ligação pro ataque. E aí nem passar pro meio de campo. E aí, claro, tem outra coisa que... Para mim, independente do técnico que vier, se ele fizer uma coisa, só precisa fazer uma coisa, na minha opinião, uma coisa que vai resolver o problema do Inter, que é rechear o meio-campo. Se ele continuar jogando com dois, ele foi jogar contra o Juventude num 4-2-4. Ele só tinha o Fernando e o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique ainda meio que aberto pela direita, tá? Era Fernando, Bruno Henrique, e aí depois era o Wesley, Ener Valencia, Alan Patrick e Wanderson. Aí o Wanderson voltava para fechar ali na esquerda, aquela coisa toda, mas não tem. O Juventude joga com 4 no meio campo. Como é que o Fernando vai ganhar? O jogo se ganha no meio campo, se joga no meio campo. Assim como o Grêmio e o Internacional levaram taticamente o baile do Roger. Mas é que aí que tá, não precisa ninguém te dar um baile se tu jogar só com um jogador no meio campo. Se tu jogar num 4-1-5, que nem ele jogou, porque em determinados momentos do jogo era vexatório. Era Bustos, Bruno Henrique e Wesley, os 3 amontoados na ponta direita do campo. E um vazio atrás. Entendeu? E aí o Alan Patrick e o Ener Valencia quase acavalados um em cima do outro lá na meia-lua da grande área. Aí o Valencia saía para não ficar batendo cabeça com ele, saía para a ponta esquerda. Aí o Wanderson, que era o lugar para estar o Wanderson, aí o Wanderson saía de lá e voltava. Totalmente desorganizado. Não, eu não entendo o que seguidamente quase todos os treinadores disseram, os jogadores, durante a semana vão trabalhar. Para reprisar o quê? Depois, numa quarta-feira ou num domingo. Um resultado de ontem, do Palmeiras com o Atlético Goianiense, o primeiro tempo, 1-1. E era um jogo truncado e parelho, sabe? Com oportunidades de ambos os lados. O que acontece? Aí é que entra mão do treinador mesmo. Mudou completamente o segundo tempo. Tem uma visão tática de como o adversário está jogando e como seu time tem que jogar para suplantar esse adversário. E foi o que aconteceu. Ontem, aliás, o Palmeiras tem essa boa alternativa desse bom treinador, né? Eu admiro até muito esse trabalho dele. E trabalho, né? E aí argumentar que fica durante a semana trabalhando, chega domingo, o que acontece? A mesma coisa do jogo anterior. Eu acho que o Cudê deu, né? Não, do Cudê O problema que eu vejo é o seguinte, assim, traz um novo treinador.
O que ele vai fazer? Eu acho que vai ser Não a tem nem solução. como treinar. Para começar, já que é o seguinte, ó. Não tem como treinar, tu Sabe- joga quarta e sim, domingo. Não, quarta e não tem domingo. como treinar, mas vamos lá. Eu sei que eu vou falar que é uma bobagem, ninguém vai fazer isso, mas vamos Será? só usar o raciocínio aqui. Eu acho que Se não. já é o terceiro técnico que o grupo de jogadores derruba, tá? O Alan Patrick, o René e o Mercado estavam lá, dizem que são as principais lideranças e do tem que do ser grupo, mesmo, né? Tá? Eles são as três principais lideranças do grupo, né? Agora parece que o Thiago Maia chegou e se juntou. Antes era o Gabriel também, agora o Thiago Maia chegou, se juntou. Esses 4 aí seriam as principais lideranças do grupo. Eles estavam lá quando não, Miguel Ángel eu acho que tem uns que não estavam, mas o Alan Patrick... Alan Patrick não o Alan tava. Patrick não, né? Mas eles já derrubaram o Miguel Ángel Ramírez, já derrubaram o Mano, derrubaram agora o Cudê. Bica, convenhamos, né? Os treinadores que passaram aí, no caso agora o último Cudê, ele também se derrubou. Uhum. Ele se deu uma Não, eu tô falando um quando eu drible falo lá e levou derrubar. uma bola nas costas e pronto. Quando eu falo derrubou é porque eles deixaram Eles claro pro presidente mesmo. que não queriam mais Não, o técnico. eu acho que não é só atribuir ao jogador a forma como tu colocou aí. Eles também pelo trabalho que não desempenharam. Claro, mas aí é que tá, mas é por isso que é a minha dúvida. Ele não estava desempenhando mesmo ou os jogadores não estavam fazendo o que ele pedia? Porque o Fernando Barcelos deixou claro na entrevista dele, eu assisti na íntegra inclusive ali, porque depois se tu fica pelo Aí foi que consultar os jogadores, se né? tu fica pelo que os outros disseram, tu te perde, né? Porque o pessoal não tem interpretação de texto. O Fernando Barcelos disse uma coisa na entrevista coletiva e o pessoal depois saiu dizendo que ele falou outra. Mas enfim, aí eu assisti a entrevista coletiva do Barcelos. E ele disse que conversou com os jogadores antes de tomar a decisão e que ele já vinha conversando ao longo dos últimos dias. Se informar, né? Então, eles foram consultados. Então, agora é o seguinte, chama esses 3 ou 4 aí que são os líderes do grupo, senta numa salinha e fala assim, ó, quem é que vocês querem? Quem é que nós vamos trazer aí? Quem que vai ser o técnico que vocês não vão tentar derrubar daí? O que o cara vai falar com mas quando vocês chega esse e ponto vocês aí, vão fazer. Quando chega esse ponto, aí rui a hierarquia. Sim, claro, por isso que eu disse que ninguém vai fazer, Não, mas entendeu? já tem o O presidente jogador aí, né? de futebol já tem poder demais dentro do vestiário. Se tu Principal- faz isso, tu tá dando ainda mais. Mas é o que dá vontade de O fazer. próprio valor financeiro de que cada um recebe Sim. já dá o poder a eles, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas o Inter vai ter que passar pelo Juventude. Será que passa pelo Juventude? Será que vai sacudir o vestiário? Ah, rapaz, é muito difícil. Muito difícil. Porque se fosse um empate 1-1, eu acho Tava que jogo aberto, né? eu acho que era um fato novo e tal. Do jeito que o Juventude joga, né, com aquela pressão ali no meio do campo, saindo em velocidade, o Inter precisando ganhar, vai se atabalhoar. O gol do... Eu não entendi a escalação do Cudê para começar, né? De colocar o Mercado, depois de tanto tempo, o Mercado sem jogar, num jogo decisivo, bota o Mercado. Aí o Mercado, no primeiro gol, estava completamente perdido, ele não sabia onde é. O Gilberto estava livre atrás, nas costas dele ali. Então, o Inter vai se atabalhoar uma hora ou outra. O Vitão, no segundo jogo, saiu... Aonde estava o lateral esquerdo do Internacional ali? Pois é, também. O lateral esquerdo. Mas porque ali, mas normalmente, centralmente- quando a jogada acontece em um dos lados, fica um movimento normal. Mas tem tu que viu, acontecer. mas tu viu o movimento que o Mercado fez? O Mercado estava fechando, o passe. Eu acho que ele estava na posição dele. Não, ele estava na linha do passe. E aí ele pega e sai. Ele não olha para trás para ver quem estava atrás dele. E ele sai e vai lá pro meio da área. E o Gilberto só espera um pouquinho e fica limpo para ele receber a bola. Se o Mercado tivesse olhado para trás e visto onde estava o Gilberto e ficasse colado nele, estava resolvido, não tinha tomado aquele gol. Mas a culpa para mim até não é tanto do Mercado, é de quem botou ele para jogar depois de tanto tempo. O cara, se vai botar o cara, bota num jogo que não vale tanto assim, de volta, entendeu? Aí o Vitão no segundo gol tava fechando a linha de 3 ali, com o atacante do lado dele, ele resolveu ir lá dar o bote no cara que estava com a bola e que estava cercado pelo Bustos. Mas o cara não tem... E aí não estava cercado. desmanchou a linha. Não Desmanchou a linha. Não tinha Ou cercamento. era o Bustos, era alguém ali que estava cercando ele. Não, ele tinha que ele saiu correto na cobertura. A infelicidade dele foi carrinhar sem a bola para evitar o cruzamento, estava com os braços abertos ali. Mas enfim, eu só acho que esse tipo de coisa... tem que sair na cobertura, alguém tem que sair atrás da bola. Aí, o zagueiro não pode desmanchar a linha. Não, mas imagina se ninguém sai ali. Não, mas alguém tem que sair. E o futebol é feito de erros. Claro, é feito de erros. Se todo mundo acertar, é 0-0. A virtude é de quem às vezes consegue
transferir um erro do adversário em uma jogada ou em gol, né? Mas, enfim, eu acabei desviando um pouquinho do assunto até, mas eu só estava querendo dizer que com o Inter precisando da vitória, esse tipo de coisa vai acontecer de novo. O Inter vai dar espaço, o Inter vai sair, ele vai tentar dar bote, ele Agora vai é tentar obrigado. resolver a coisa. Agora é E obrigado. aí o Juventude, do jeito que ele joga, fica a afeição. Ele vai Eu meter acredito o seguinte agora, a que bola e eu não duvido que o Inter perca. como tem interinamente, né? O treinador que está para esse jogo contra o Juventude, acredito que, obviamente, ele vai observar o que já aconteceu, o que vem fazendo a equipe do Juventude, e vai ser um outro jogo. A questão de se passa a Juventude, passa o Internacional, acho que é muito relativo, né, Tess? Justamente pelo resultado primeiro. Esse primeiro resultado aí favorece a equipe do Juventude. Se fosse um empate, sim, o jogo estava aberto. Mas como está em favor da equipe do Juventude, eu acho que passa o Juventude. Bom, vou questionar vocês como colorados, mas vocês mais do que ninguém. E o Renato também já não vai questionar? Isso aí eu queria questionar. A situação do Grêmio. O Renato se mantém, né? Continua como treinador. E o que vocês veem aí? Qual é a situação? Agora, ele mesmo que disse que se mantém como treinador, né? Não foi presidente, não foi vice de futebol, não foi nada, né? Ele disse que foi lá e disse que vai segurar o rojão, mas até quando? Se ele perder domingo, será que ele fica? É muito difícil perder aí pro Operário, mas jogo é jogo, né? Tudo se bem. Perder, e cai ou não cai? Isso que eu estou perguntando. Mas aí que tá. A opinião de Não, vocês. não, Os jogadores ainda estão fechados com o Renato? Pois é, essa Porque o que determinou a saída do Cudê foi ele não estar fechado, eles não estarem fechados, né? Porque daí não é só uma crise técnica, porque eu concordo quando as pessoas dizem que não se deveria trocar de técnico no meio do projeto, que é mais prejudicial. Mas se o grupo não está fechado com o cara e o grupo está pedindo a saída do cara, não adianta. Agora tem que ver se no Grêmio essa questão se repete, né? O problema é que não adianta o grupo pedir, porque a direção não tem força para tirar. Ah, sim. O Renato tem que se sair. Né? Ele tem que botar na cabeça que está na hora de ele sair. E se eu pergunto para vocês, será que ele já está nesse ponto? Será que esse desabafo dele na última quarta-feira já não é um sinal que ele está no limite, entregando as fichas, que já está começando a falar, que até agora ele nunca tinha falado mal do jogador, né? Ele sempre defendia. Está lavando a roupa para fora. Agora ele já disse que o jogador tem que ter vergonha na cara. Então já começou, e isso deve ter repercutido no vestiário, né? Com certeza, eu acho que quando ele abre dessa forma, aí lavando roupa para fora, assim, fica complicado para o próprio jogador, né? E o Grêmio vem com, além dos problemas de jogadores que ele não tem qualidade, né? Muitas posições o Grêmio está carente de qualidade. Está na questão da organização tática. O Grêmio está levando uns nó aí dos adversários, né? Ganhava 2-0 outro dia, cedeu o empate. E outra coisa, a cobrança em cima do Renato é natural, é que ele tem um poder dentro da equipe do Grêmio diferenciado em relação a outros treinadores de vários clubes do Brasil. O cara foi campeão mundial, tem estátua, tem isso, tem aquilo. Agora, e não obedece essa parte hierárquica do clube, que ele passa por cima até do presidente e qualquer um. E eu não vejo vice de futebol, não vejo o presidente de futebol ter uma participação intensa em relação a expor e explicar a situação da equipe do Grêmio. Equipe futebol, né? Porque bem que poderia, tem novos valores chegando aí para o Grêmio. Agora vai corresponder ou tem que ter aquele período de estabilidade do jogador junto ao novo grupo? Tudo isso aí passa por qualquer equipe, não somente a do Grêmio. Mas o Grêmio, em relação ao próximo jogo aí, que é contra o Operário, eu acho que passa. Pois é, e o Grêmio trouxe essas duas contratações aí, falando que já vão jogar, mas não vão jogar. O jogador de 21 anos, até se chegar e se adaptar, não vão sair jogando, não tem. Talvez, não sei, se no desespero bote o centroavante, porque não tem atacante, né? No desespero ele bote o guri. Mas será que não vem aí um Besors e um Campas? Olha, as referências desse centroavante aí, como é que é o nome mesmo do centroavante? É Matias alguma coisa, não é? Martínez. A referência dele é boa, viu? Mas a dupla Grenal já contratou tanta gente que a referência também é boa. né? O JP também veio assim com uma referência estupenda. É verdade. Sabe o que? JP, né? Eu estava falando para o Tess,
Já perdemos. Pois é, e aí ó, o Renato está começando a diminuir aquela soberba, já sente que ele está entregando as fichas. Eles já tiraram pipoca nele, coisa que nunca tinha acontecido na vida. Já aliás, foi chamado é um desrespeito, né? Já foi chamado de burro. Ontem teve uma chamado de burro, tudo bem. Nunca tinha recebido, os torcedores teve que receber ontem. Por quê? Porque ele sabe que se domingo a torcida quiser, ela acaba com o Grêmio. Né? E aí, tá fazendo muito frio aqui no sul, né? Então o Rio de Janeiro é melhor, né? Então, ele se reuniu com... Essa é outra questão, se reunir com um torcedor, cara. Aí já é o fim isso é o fim do... perigoso é o fim, demais, sim, é o fim da picada, é o fim da picada. Já está no fim, né? Aliás, são as últimas medidas que tu tem que tomar, né? Fora das 4 linhas, tem 2 coisas que marcaram a semana na dupla Grenal negativamente pro meu gosto, tá? A primeira foi essa questão aí do Alberto Guerra receber os torcedores. E ontem o Renato recebeu. E ontem o Renato e tal. Cara, não dá pra dar margem pra isso aí, entendeu? Eu ouvi, não me lembro quem que eu ouvi falando assim. O cara tá jogando a toalha já, né? Não tem como dar margem. E uma outra coisa que aconteceu também, além da demissão e tudo mais no Inter, e que me deixa como envergonhado como colorado, de verdade mesmo, assim, que é o fato da direção do Inter, não sei se foi a direção, mas enfim, o Inter procurou o Roger Machado para sondá-lo para ser técnico do time. Vai ser o próximo adversário. Às vésperas de uma decisão. Cara, eu não consigo nem enumerar de quantas formas isso foi errado e antiético, tu entendeu? Tu ir assediar o teu próximo adversário de um mata-mata para ele ser teu técnico. No mínimo do mínimo, tu mexe com a cabeça do cara. E aí, como que tu contrata esse cara depois se ele te elimina, ou se tu é eliminado por ele e só tem uma dessas 2 opções, não tem outra. Então, assim, é vergonhoso, de uma falta de ética, de uma falta de moral, ainda mais para um time como o Juventude, que emprestou a própria casa para o Inter jogar agora que estava sem estádio. Então, é o segundo episódio fora das 4 linhas que me deixa envergonhado como colorado. A primeira foi aquela questão do Grenal, né, de que quando o Inter soube que fizeram a camisa roxa e tudo mais, quando o Inter soube que ia ter Beira-Rio para o segundo Grenal, foi lá e disse pro Grêmio, decide tu aí onde é que tu vai jogar o primeiro Grenal em casa, porque o segundo eu vou jogar na minha e o problema é teu. Cara, tava errado. Tem muita gente que acha que não, cada um com seus problemas, mas eu acho que estava errado. O primeiro Grenal tinha que ter sido jogado em casa, em campo neutro, e o segundo também, ou então o segundo 6-6, torcida no Beira-Rio. Nós voltamos aí para o assunto internacional, né, Bica? Mas eu não acredito que a diretoria executiva do Internacional possa ter feito um convite para o Roger. Acredito que, de repente, alguém que possa ser ligado ao Internacional, mas que não seja na cúpula do Inter, possa ter questionado o Roger. O que tu acha? Não sei o que é a possibilidade. Olha. E a segunda? A segunda, eu acredito, pelo que eu já vi da personalidade do Roger, ele não iria aceitar. Não, claro que não. Mas é claro que não. Ele vai esperar, talvez, encaminhar aí o final de um contrato, aí sim, ou porque ele teve... O Roger, vocês lembram que ele esteve na Berlinda também do Juventude aí? Sim. No início na Berlinda, ele quase caiu. A direção segurou, ele quase caiu. Eu não veria problema, de verdade, já não ia ser muito simpático, mas não teria problema se o Inter esperasse a decisão e depois, né, independente do resultado, procurasse o Roger. Ok, o Roger podia chegar e dizer assim, olha, é um desafio, é um time maior, é um projeto melhor, é uma remuneração melhor, e Bica, eu estou saindo. Isso aí foi uma notícia jogada pela janela para ver o que eu acho que tenho absolutamente certeza, só para ver a repercussão do fato em si. Tu tem que criar um fato para ter... Vamos largar a audiência, questão de audiência, né? E pronto. E é isso aí, o que mais se debate? É o que nós estamos debatendo aqui. Vamos lá, no Grêmio. Se falou do Renato no Fluminense quando o Diniz saiu, e se disse, inclusive, que era inviável porque o Grêmio vai enfrentar o Fluminense em agosto pelas quartas de final da Libertadores. Cara, em agosto. Em agosto. E isso foi em junho que aconteceu. Então, seriam 2 meses depois. Eu, particularmente, não veria problema o Renato sair do Grêmio e ir para o Fluminense, sendo que vai jogar contra o Fluminense dali a 2 meses. Agora, tu na quarta-feira ou na quinta, perguntar para um técnico que tu vai enfrentar no sábado se ele quer ser teu treinador, tá muito errado. Mas aí tu vê que o futebol, você perdeu totalmente a noção
da realidade, e da ética e da moral, e é isso aí, são esses valores que eles passam para a gurizada que assiste futebol hoje, que consome o conteúdo de futebol, entendeu? Só que eu acho que esse consumo aí, ele vem, oriundo de alguma coisa, aquilo que eu digo, que não seja tão real assim, é algo irreal, mas para ter uma repercussão diferenciada na mídia. E agora, vamos lá, o Inter, por exemplo, né, o Grêmio, se demite o Renato, traz quem? Pois é. Eu acho que o Grêmio a torcida do Grêmio está vendo. O Grêmio não vai demitir o Renato. O Renato, se quiser, ele que vai sair, mas o Renato Grêmio chega o limite, o limite de que o Renato, se cair, ele indica o treinador para o Grêmio. Porque a torcida do Grêmio está vendo os nomes que estão sendo ventilados para o Inter agora, são as opções que tem no mercado. É desesperador. O Renato vai ter uma conversa muito séria com os jogadores, provavelmente ele antecipou a concentração para hoje, né? Dois dias, porque ele vai se reunir com os jogadores que vai botar na mesa. Porque ele está perdendo o comando. Esse fato de ele falar que esse jogador tem que ter vergonha na cara. Bom, quem viu o jogo, viu que teve jogador do Grêmio caminhando dentro de campo. Isso tem alguma coisa que ver, quem sabe, com a situação Soteldo. O Grêmio ter liberado o cara para ir para a praia, passear, e o jogador jogando a 0 grau ali em Caxias, por vida ou morte, entendeu? E o cara passeando na praia. Mas essa é a realidade do jogador de futebol hoje. Não tem compromisso, não tem comprometimento. Eles acham que eles vivem dentro de uma bolha, eles acham que eles são heróis, que eles estão acima do bem e do mal. Mas isso repercutiu no grupo. Claro que sim. Eu acho que repercutiu no grupo. Claro que sim. E eu acho que o Renato sentiu, acho que ele perdeu um pouco o comando. Ele chamou a atenção disso, teve uma reunião particular com dois jogadores do Grêmio que estavam caminhando em campo, né? Então, eu acho que ele vai por tudo ou nada agora, né? Ou ele retoma o comando. O Grêmio tem eu acho que em relação ao internacional... Um dos jogadores que ele chamou a atenção foi o Pavon. E tu sabe, que tem um problema seguinte, né? Tudo isso que a gente conversou até agora, daí daria um simpósio a gente falar sobre, mas é a questão de como o jogador de futebol é tratado hoje em dia e qual é o papel dele dentro dos clubes. Mas é a fraqueza da direção do Grêmio, né? Também, mas assim, se vocês forem ver, as direções dos times são reféns dos jogadores, né? Vamos lá, se o Grêmio for rebaixado, quem é que vai culpar depois o jogador? No Brasil não se culpa jogador por rebaixamento, se culpa... sempre técnico e direção. Eu vejo até hoje o rebaixamento de 2021 do Grêmio, as pessoas falando da direção, o presidente, que ficou marcado, o Romildo fez tantas coisas boas pelo Grêmio, ficou marcado pelo rebaixamento, a culpa foi de quem tirou o Renato, porque se o Renato tivesse continuado não tinha caído, e não sei o que lá. Tá, e o do Douglas Costa ninguém fala, do Campaz ninguém fala, dos jogadores ninguém fala. Do Campaz. Entendeu? Não, só lembrei eu não acompanho muito o Grêmio, foi isso que eu lembrei que estava naquele ano, tu entendeu? O departamento de futebol do Grêmio é muito omisso, né? E aí entra essa parte aí que o Renato, ele domina todos os setores, ele dá as cartas e joga de mão, e pronto. E faz tudo no Grêmio ali. Então, mas eu fui por essa linha só para dizer que o jogador caminha em campo, porque se o Grêmio for rebaixado, termina o ano ali, ele fecha com outro time, ele vai, lá no outro time vão receber ele como herói, mesmo ele tendo sido rebaixado, porque vão dizer que a culpa não é dele, que é o técnico que é o culpado pelo rebaixamento, e ele vai seguir a vida dele, e quem vai ficar marcado por ter rebaixado o Grêmio vai ser o Renato Gaúcho, o Guerra e o Brum. E acabou. O Renato Tess, eu acho que acusou o golpe, acusando o golpe já, né, nessas últimas entrevistas dele, né, como você falou, as respostas dele já não estão sendo com aquela prepotência que sempre foi do Renato, né, e aí, na medida disso aí, ele não tem mais força realmente, ele está sem força dentro pode resgatar lá através desse resultado e dar uma vida um pouco mais adiante para o Renato, porque dentro do Campeonato Brasileiro está sofrível, né? Quantas derrotas já horrível, teve? Não é sofrível, horrível. Quantas derrotas tem? Então, a única alternativa dele, da permanência do Renato no comando, é essa Copa do Brasil, esse jogo de domingo. Porque se tivesse, eu acho que um jogo do Campeonato Brasileiro nesse final de semana para o Grêmio, eu acho que ele teria caído
agora, nesse meio de semana, porque aí tem essa alternativa, sabe como é que é? Copa do Brasil, o Grêmio sempre gostou de ser copeiro, e é a segunda equipe que mais conquista teve, e isso aí para o Renato é muito bom. É uma alternativa, é uma sobrevida que tem o Renato nesse momento. Não, claro, isso é lógico. Ele só não saiu por causa disso. Porque senão acho que ele já teria saído. Porque a gente viu o semblante dele na última coletiva. Ele estava já atirando a toalha quase. E aí quando ele atirou nos jogadores, ele mostrou bem que ele estava bastante revoltado com os jogadores. E isso é uma coisa que ele sempre defendeu, que o meu grupo... Eles não falam mais. Não. Agora eles, com a última... Agora os jogadores, agora não é mais jogador. E os jogadores revoltaram com ele. Não, e outra coisa que eu notei também, que antes ele dizia que o grupo era muito forte, que o grupo é forte, nós temos um grupo forte. E de uns tempos para cá ele tem dito que com os reforços o grupo vai ficar forte. O Renato, ele cuida bem as palavras que ele vai usar. O Renato é cirúrgico. O pessoal pensa que ele é bonachão e tal, mas ele sabe muito bem como que ele usa as palavras aí, entendeu? Eles tiveram que dar uma boa administrada também com o Soteldo, porque o Soteldo vai ter que jogar domingo, né? É obrigado. Aí é outra questão também. O Cristal tem um problema de lesão muscular. É outra questão também, porque... E aí o Soteldo vai jogar na função do Cristal. Vai ser centroavante. Quanto ao seu Operário, né? Operário. Então, tiveram que... Operário do Paraná, né? Duvido que tenha dado multa pro Olha, Soteldo. o Operário não é boia dada, viu? Não. O Operário está a 1 ou 2 pontos da zona de classificação da Série B. Não, e eles vêm por tudo ou nada. Tudo ou nada, porque para eles é um caminhão de dinheiro. É uma Copa pra do começar, Mundo. Para começar é um caminhão de dinheiro. É uma Copa do Mundo. E o quê? Eles vêm pelo empate aí, e o empate conduz o quê? Pênalti. Já direto nos pênaltis, Direto nos pênaltis. Então, para uma equipe que... E só não ganhou lá no Paraná, lá em Ponta Grossa, não ganhou por detalhes, né? Do Grêmio. Você lembra, né? Foi por detalhes que não venceu aquela partida de ida. Agora na volta, se conseguir um empate, eu acho que é muito bom para o Operário, jogando fora do seu campo. Ah, sim. E aí conduz para os pênaltis. É um franco atirador, né? Chegar até onde chegou o Operário já está muito bem. Sim. E até já ganhando um troco a mais, né? E tá pensando o seguinte, a gente deu sorte de pegar o Grêmio. Porque é sorte. Se tu pegar qualquer um dos 4 ali que estão na zona de rebaixamento do Brasileiro, que estão fragilizados, que estão sem confiança, é bem melhor jogar contra qualquer um deles do que jogar contra outro time. Hoje é preferível jogar, não estou desmerecendo, não é porque eu sou colorado, não é isso. E o Grêmio não assim, hoje é melhor jogar contra o Grêmio, que o grupo está sem confiança e que está numa crise, do que jogar contra o Cuiabá ou o Atlético Goianiense, que para eles estão muito bem, obrigado, a gente está aqui no meio da tabela, está fora da zona de rebaixamento, né? entendeu? Tranquilo. Não, então o Grêmio está numa crise e eu acho que nem público vai ter, né? Exato. Volta a fita em relação ao Internacional, possibilidade de treinador. Isso, eu ia perguntar isso. Que eu ouvi falar, mas que os resultados estão muito bem dentro do Campeonato Brasileiro. E parece que ontem venceu, né? O Bahia, né? Pois é, mas o Bahia com o Rogério Ceni lá. Com o Rogério Ceni, Bahia. O que pode pesar só é que o Rogério Ceni é colorado, a família dele é colorada e tal. Mas é difícil o cara abandonar um projeto assim no meio e fica malquisto. Ele é muito quisto lá na Bahia. E da maneira que o campeonato tá bem. Se ele faz isso, aí ele fecha a porta na Bahia. Ele foi voda no Fortaleza. Eu acho que o Internacional vai terminar com o Carpini, Carpini, que já foi treinador de base do Inter, né? Vai depender, eu acho. O Carpini... O Tess falou um nome aqui, em off, aí, sobre o Lisca, né? Não, o Lisca. Favor, gente, não. Quem sabe dar uma sacudida no torcedor colorado aí? Vira umas cambotas na frente do vestiário. O Alan Patrick, o Fernando olha pro Lisca, o Lisca tá dizendo como é que o Fernando, que foi treinado pelo Guardiola, tem que jogar, cara. Aí não tem, aí não dá. Se eu sou o Fernando, eu penso assim, cara, eu já fui treinado pelo Guardiola, agora vem o Lisca dizer o que eu tenho que fazer em campo, é brabo, cara. Então dá. Mas tu acha que, por exemplo, o Lisca é menos treinador do que ele só talvez não tenha as grandes oportunidades que teve o Cudê, mas que é um cara muito estudioso. E é identificado com o Inter. Agora, a única coisa que o Lisca teria que ter, no caso, a gente está falando hipoteticamente aqui, teria que ter uma boa sustentação por trás. E aí não seria com o Magrão. Eu já até sugestionei, então, se vem o Lisca, teria que vir um trio aí. Dunga, Tinga e Lisca. Não, é aí que para dar força. Se ventilou, se falou hoje ou ontem,
lá dentro do Beira-Rio, em reuniões e tal, de tentar uma reaproximação com o Abel e ir falar com o Abel, Não, o Abel pro não Abel quis. ser diretor técnico, talvez. e aí, porque daí tendo o Abel como diretor técnico, teria estofo, teria suporte para trazer um técnico do estilo do Carpini, que é emergente, que ainda não é um técnico vitorioso, que não é aquele cara que um Fernando, um Thiago Maia, um Alan Patrick vai olhar e vai respeitar. Mas Um cara que nem o Jorge Jesus, por exemplo. Se baixa um Jorge Jesus ali, o cara, ele falou, tu vai correr, tu tá correndo assim, mas tu vai correr assado. O cara, tá bom, sim senhor, eu vou correr como o senhor tá mandando, porque o senhor é multicampeão. Agora, vem o Carpini dizer pra ti que tu tem que correr de tal jeito, cara. É diferente as coisas no vestiário. É diferente coisa no vestiário. A gente tem uma aproximação aí de ter já vivido muitas situações aí e de observar, principalmente de observar. E não vá, por exemplo, porque aqui nós citamos o nome do Lisca, não vá atribuir ao Lisca a queda do Inter para a segunda divisão. Não, eu não atribuo, não. 3 últimos jogos ali que não tinha nada mais a fazer. Era só cumprir a tabela, como você diz, né? Cumpre a tabela. E o Lisca, como é que foi lá no Nordeste? Ele não deixou uma imagem das melhores lá no Nordeste também? Então é questão de momento, é que nem jogador, é questão de momento. E assim também é muitos treinadores aí. E os treinadores brasileiros hoje estão, eles não sei, está uma invasão de treinadores técnicos portugueses e estrangeiros aqui no Brasil. Por que será? Porque teve esse bloco aí que blindou, está blindando. E aí quem é os blindadores? Empresários e grandes empresários, assim como os jogadores do Brasil. Bom, aí já vou entrar no vexame da seleção brasileira, né? Sim. Que são esses jogadores que não, são boa, só mais gostei da tua análise. Pelo menos é uma análise diferente. A gente está analisando de uma forma diferente a situação, né? Porque eu vejo assim, ou traz um técnico que saiba, que seja muito bom de vestiário, mesmo que não seja um super vencedor, mas que seja um cara bom de vestiário, que vai praticamente fazer uma democracia corintiana ali, que vai ouvir os caras. Como é que vocês querem jogar? Alan Patrick, tu tá gostando de jogar no ataque, cara? Tu quer recuar? Vamos recuar. O que vocês acham? Nós vamos jogar com centroavante fixo ou nós vamos botar 2 atacantes lá? Se botar um cara bom de vestiário, que entenda de tática, que entenda de mecânica de jogo e que seja bom de vestiário, mesmo que não seja vencedor, vai funcionar. Agora, se não, tem que trazer um cara, Jorge Jesus, Galhardo, que não vai vir. Óbvio que não. O Ademir tá mandando uma mensagem que é um cara bom de vestiário, pega o roupeiro. O cara bom de vestiário O Banhinha é bom de vestiário. É bom de vestiário. Massagista. São todos eles. Aliás, o massagista é uma das pessoas mais próximas dos jogadores de futebol. São os mais próximos dos jogadores de futebol. São eles que ouvem os jogadores, as queixas. Agora, o Inter só não pode cair na armadilha de trazer um cara que está querendo ser técnico e que já foi campeão do Inter pelo Inter como jogador, tipo o Bolívar, e o Cuca? Klemer. Não, Cuca não, né, cara? Por que não? Não. Primeiro que já passou a época do Cuca. A gente viu os últimos trabalhos dele aí e não... Tava indo bem, né? Não deu certo. Mas ele está na relação, não tá? E segundo que daí tu vai... O Cuca não está na relação? Olha, não, tá assim, dos nomes que estão desempregados que o pessoal ventila, entendeu? Eu acho que deve ter os 10 Eu acho que o Inter não ainda. compra essa briga aí por causa do escândalo aquele, da condenação dele e tal. Eu acho que o Inter não compra essa briga. O ambiente já está conturbado demais para trazer o Cuca. E eu tô com medo do Fernando Diniz. Tô com medo, porque tá disponível no mercado, é um cara que tá treinando a seleção brasileira, é o atual campeão da América, não muda tanto o estilo de jogo assim pro Kudê, é um pouco mais suicida e kamikaze que o Kudê, mas não muda tanto. E eu tô com medo que depois de esgotar as possibilidades, vão recorrer ao Fernando Diniz, porque já foram atrás do André Jardine. O André Jardine já disse que não, a não ser que o Inter pague a multa rescisória dele, que é alta, ele não tem como vir. O Galhardo disse não esses dias pro Olympique de Marseille da França, não vai vir pro Inter em meio de ano. No meio de uma crise. No meio de uma crise dessa, sem nem CT para treinar. Não vai. Então, tá sobrando agora, poucas opções. A crise no Internacional, especificamente, ela é em cima do seu treinador. Sim. Não, e tem outro detalhe aqui, Miguel. Não aparece aquela questão relacionada aos jogadores, que por exemplo, está mais estampado no Grêmio. Mas a gente tem que entender uma coisa, tanto o Grêmio como o Internacional. Se tu trocar um treinador hoje, para te trocar filosofia, não tem. Que tu está jogando quarta e domingo, não tem nem como treinar. Não tem como o treinador impor as... Tem que ser um cara bom de vestiário. Que tenha ser exatamente um treinador de vestiário. Mas olha o Carpini que está fazendo no Vitória, cara. Pegou também o trem com o bonde andando,
O Vitória na zona de rebaixamento, acho que foi o primeiro jogo do Carpini contra o Inter, né? Já ganhou do Inter, emendou um monte de vitória ali, ganhou de 4-1 do Atlético Mineiro. E aí, não conseguiu ganhar, mas aí não é ele. Ele conseguiu. Não é ele. Aí entra aquela questão da aceitação do grupo. Pois é. Aceitação do grupo. Sim, aceitou. tem que ser um treinador de vestiários. Aí, Bica, aquilo que tu diz assim, quando eu falei aqui o nome do Lisca. Do Lisca. Não sei o que. Não, por um pouquinho. Se o grupo aceita, abraça contigo, vai longe. Agora, isso depende da chegada do novo treinador ali no vestiário, conforme chegou na porta, aqueles olhares ali. Por isso que eu digo, vocês falaram que não queriam mais o Cudê. A gente se reuniu lá, sim. O conselho, os diretores e tal, a gente tem esses 3 nomes aqui, Qual desses 3 a gente vai atrás? Qual dos 3 que vocês acham que vocês compram a briga? Quem aqui já trabalhou com algum desses 3 que pode falar alguma coisa aí, contra ou a favor, pra gente escolher com vocês? Eu tô começando a achar que tinha que ir para esse lado, porque para fazer os caras se comprometerem. Aí depois o cara vem reclamar, professor, o técnico ali fez não sei o que. Cara, vocês ajudaram a escolher ele, vocês que disseram que era o homem, era esse aí. Agora vai, esse ano nós não trocamos mais, vai até o fim e vão jogar, entendeu? Eu acredito que isso aí, esse tipo de situação já existiu N vezes no futebol. Agora, para falar para todo o grupo, eu disse, olha, temos que escolher. Agora, normalmente vai entre os cabeças ali, 1, 2, e fala, olha, vamos trazer isso quietinho aqui. Ali, sem muito alarde, né? Isso. Eu ouvi dizer, né? que tem jogadores já falando, conversando, mas tudo aí diz que me diz que, né? Dizendo assim, o Fernando Diniz nos agrada, porque a gente quer ficar com a bola no pé, a gente quer atacar e tal. Nenhum jogador vai, se quer o Fernando Diniz. Se for ao microfone, nenhum jogador, se for ao microfone, ele vai dizer que aquele fulano é... microfone não. Tô falando ali, internamente, falando com a direção. Grêmio e Operário. 1-0 Grêmio. Eu acho que até dá uns 2-1 pro Grêmio. E o Inter? 2-1 Juventude. 2-1 pro Juventude? Infelizmente. Sabe, Tess, que eu acho que pode dar uma reviravolta, mas dá um empate. Tomara que eu esteja errado. É empate. Empate? Segue Juventude, eu acho, na competição. Tomara que eu esteja errado, mas merece, o Juventude, né? Sim. Não é que seja internacional, mas pelo trabalho que o Juventude está fazendo, seria uma coroação. E seria um choque de realidade para o Inter também. Não, e para não achar que vai, também, que vai ganhar só por causa da camisa. É uma terceira força que está mostrando aí que não precisa muito dinheiro para mostrar que trabalho faz a diferença. Claro, não precisa dinheiro. Entendeu? Não é assim, então nós perdemos de 2-1 pro Juventude em casa, vamos trocar o técnico e vamos botar um embolado de gente para jogar lá e nós vamos ganhar do Juventude lá. Não é assim que funciona, não. E o fator local está prevalecendo, o Juventude está muito bem no seu estádio. Em casa está... Mas se o Inter rechear o meio campo, jogar com vontade, e trabalhar a bola com paciência, não sair sebocando, dando bote que nem louco ali, e não perder muita oportunidade, sair na frente, por exemplo, se fizer um golzinho no primeiro tempo, a coisa já pode mudar de figura. Mas legal. São 2 bons jogos aí para finalizar. Para te acompanhar, né? E o Inter de Santa Maria jogando em Veranópolis. O Inter desse ano. Vamos torcer. Contra o VEC lá. Vamos torcer. Bom fim de semana. Obrigado. Até terça-feira. Valeu, tchau. Um abraço. Debate Bola. Apoio Cultural. Biomédica. Precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento? Procure a Biomédica.